Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, aonde vocês estiverem. Bom, vocês já viram essa figura amada da minha vida aqui na minha casa, no Giovana de Pijama, me inaugurando, me colocando ao ar. E hoje é a minha vez de bater um papo com um poço de conteúdos maravilhoso, que é a minha querida amiga, jornalista, ex-modelo, posso dizer assim, corretora de imóveis e de um coração e de uma sabedoria e de um entendimento de vida exemplar. Tenho a honra de apresentar a vocês minha querida Anica! Essa daqui é a minha querida amiga, exagerada. Não sou, não! Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Exagero nenhum. Ai, querida, bom demais estar aqui com você. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada por ter voltado. Opa, que prazer estar com ela, com vocês aí de casa, que agora vocês já devem ter assistido alguns episódios dessa temporada maravilhosa. E, aliás, que sucesso, hein, amiga? Parabéns. Ai, graças Parabéns. a Deus. Se não fosse você ter me introduzido, nada desse sucesso E foi teria tão gostoso, acontecido. né? Olha a responsabilidade. Fazer a apresentação do lançamento oficial do canal foi uma coisa que deixou, né? Eu fiquei meio assim, gente, que responsabilidade. Mas essa menina depois conduz tudo com tamanha maestria. Por isso, esse sucesso todo que você é merecedora. Viu? Obrigada, Parabéns. meu amor, obrigada. A Anica tem uma história riquíssima de vida. A gente fala sobre migração, como vocês bem sabem, e a Anica é filha de pais imigrantes, mãe croata e pai sérvio ou Isso mesmo, vice-versa? Tá certo, né? Uhum. Mãe croata e pai sérvio se conheceram num campo de refugiados e acabaram imigrando para o Brasil. Essa história é tão rica, que eu vou pedir para que a Anica nos conte. Eu acho que assim, me emociona até, porque saber da nossa história, saber as dificuldades, todos os desafios que os nossos antepassados passaram, isso faz com que nós possamos crescer, fortalecer e poder realmente enfrentar as dificuldades que a vida vem para todo mundo. As dificuldades, elas acontecem mesmo. E você está certíssima, meu pai da Sérvia, minha mãe da Croácia, naquela época da Segunda Guerra Mundial. Minha mãe ainda solteira, eles se conheceram na Alemanha. Os dois são da antiga Iugoslávia, mas eeles acabaram se conhecendo na Alemanha. Eu lembro que minha mãe contando que o meu avô, ela era a mais velha de 4 filhas, e o meu avô materno, quando era para eles saírem, porque eles disseram que os inimigos estavam chegando, meu avô trancou a porta da casa, pegaram o que eles podiam de roupa, nevava na época. Meu Deus. E a caçulinha era bebê das irmãs, e minha mãe tinha 15 aninhos. E vamos embora para onde? Vamos embora para a estação de trem, vamos pegar um trem e vamos sair daqui. Sem destino certo. Sem destino, não, sem saber para onde estava indo. E o trem que parou naquela estação, naquele momento, era um trem que estava indo para a Alemanha. Eles estavam na Iugoslávia, estavam indo para a Alemanha. E o trem estava lotado, mas tinha um espaço no trem que era o vagão de carregar os animais. E era um vagão que não tinha teto. Naquele inverno. E nevava. E que o meu avô falava para todo mundo, fiquem parados, mas fiquem em movimento, para não congelar, né? Porque pode congelar gangrena, dedinhos, extremidades, né? E assim eles chegaram na Alemanha. Na Alemanha foram para um campo de refugiados, e foi lá no campo de refugiados, meses mais tarde, que eles se conheceram, meu pai e minha mãe. Isso em que ano, Anica? Isso foi em 46. Meu Deus. Minha mãe saiu em 45, mas eles se conheceram depois em 46, né? Então foi assim, foram momentos muito difíceis, porque a gente não faz ideia, mesmo ouvindo todas as guerras que estão acontecendo hoje no mundo, a gente não faz ideia o quanto essas pessoas sofrem quando passam por esse episódio tão difícil na vida. Porque você está num campo de refugiados,
Eles eram quartinhos, vários quartinhos, e em cada quartinho, quantas famílias cabem nesse quartinho? 3 famílias. Porque tinha que abrigar. É melhor você ter um abrigo, mas todo mundo um do lado do outro, do que você ficar assim, sem ter um teto na cabeça. Então foram tempos difíceis, tempo bem desafiador. E nessa época, daí eles se casaram. Quantos anos tinha tua mãe e teu pai na época? Minha mãe casou com 17. Uhum. É natural, Naquela época era bem jovem, né? Não, e não só isso, eu acho que naquela situação de guerra, em tudo que acontecia naquela época, eu acho que as pessoas buscavam por alguém para fazer família, para poder estar junto e poder começar fugir daquilo em algum lugar. E meu pai, na época, um menino de 26. Então, nasceram as minhas 2 irmãs na Alemanha. E aí, aquela coisa do pós-guerra, né, de todo mundo tentar se reorganizar, porque isso tudo não se reorganiza, a semana que vem já está assim, né? Não, demora, né? E aí, tinham aqueles navios que estavam saindo, levando imigrantes para alguns destinos. Então, eles se inscreveram para virem para os Estados Unidos. E eu, depois, vendo todos os documentos nas coisas do meu pai, estava tudo bonitinho, carta chamada, eles iriam imigrar para Illinois. Olha... Illinois, tudo certo. Minha mãe católica, meu pai ortodoxo, e a comunidade ortodoxa já tinha o documento dizendo que eles seriam recebidos pela comunidade ortodoxa. E com tudo preparado para eles embarcarem nesse navio para os Estados Unidos, uma das minhas irmãs adoeceu. Oh, meu Deus. E doentinha, claro, não podia fazer uma travessia do Atlântico. Então eles falaram, espera, não pode. Espera o próximo navio. E o próximo Sem navio... destino também, ou eles não, saberiam? Sempre sabendo. Não, o navio sabe exatamente para onde vai. Uhum. O próximo navio estava indo para onde? Eu lembro o nome do navio, eu pesquisei na internet, eu até vi a foto do navio. Foi lindo quando eu vi. Chamava Castelbianco. O navio estava indo para o Brasil. Meu Deus. E aí desembarcaram, realmente foi uma viagem bem difícil. Santos? Não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eles desembarcaram, gente, olha a história, eles desembarcaram no Rio de Janeiro, em fevereiro de 51, num dia de carnaval. No Rio de Janeiro. Agora, vocês imaginem, a minha mãe não queria descer do navio. Por quê? Porque ela via na rua... Gente, nós estamos falando da década de 50. Qual era a fantasia de carnaval mais usada na época? De índios. Então ela via aquelas pessoas vestidas de índio na rua, alguns bêbados, caídos. Ela pensou, é real! Aqui no Brasil tem índio, tô com medo. Mas enfim, fizeram a triagem e tal, que é normal na Ilha das Flores, onde é o desembarque lá no Rio de Janeiro. E aí, sem saber falar, sem saber que dinheiro, nada. Bom, aí meu pai, como tinha como profissão salameiro, mexia com carne, com açougue mesmo, né? Então, São Paulo é um mercado mais promissor para o senhor, porque eles não vieram como eles iriam para os Estados Unidos já com uma comunidade esperando para amparar, para receber. Chegamos. Sem um amparo, um respaldo. Então vai para São Paulo. O que é São Paulo? Se eles tivessem sido conduzidos para o sul, lá tem alemães, eles iam falar a língua, charcutaria, eles iriam falar perfeitamente o idioma, não ia ter problema. Foram para São Paulo. Dificuldade na língua. Foram de trem lotado, de pé. Meu Deus. Pelo menos no Rio de Janeiro, do Rio para São Paulo, não estava frio. E não estava nevando, não estava nevando. Mas podia estar muito calor, né? Porque fevereiro, verão no Brasil. Verão no Brasil. E foram. E assim eles chegaram numa vila onde disseram, lá na estação de trem central, falaram, olha, tem muitos húngaros num bairro chamado Vila Anastácio, em São Paulo. Então, como não dava para ir todo mundo com as trouxinhas, porque, gente, imagina, naquela época não tinha, estamos fugindo, pega as suas malas. Oi? Não existe. Malas? Então tipo, os arranjos, né? Que eu contei quando cheguei com 30 malas. Não né? é bem assim, não é bem assim. E aí, meu pai falou para minha mãe, fica na estação com as 2 meninas, as nossas coisas, eu vou pegar um trem, porque tudo era trem, né, na época, vou pegar um trem e vou até essa Vila Anastácio e vou ver se lá eu consigo. E assim ele foi. Gente, como é que se vira? Cara, e o idioma? E sem idioma. Para pra pensar. E a minha mãe sentadinha, passa 1 hora, passa 2 horas, a minha irmã caçulinha, as mamadeiras tinham acabado. Meu Deus. Aqui tinha 4 aninhos, estava com fome. Aí disse que passou um padre, falou através de mímica com a minha mãe, e minha mãe mostrando a mamadeirinha vazia e a pequenininha chorando. Nossa, e tal. me emociona. Mas pesado, né?
Vamos respirar, não é para chorar, mas... Cafezinho, cafezinho. Então, esse padre pegou a minha irmã de 4 aninhos na mão, fez assim para minha mãe, pegou as mamadeiras, né, algumas mamadeiras que ela tinha, e foi. E foi, Giovana. E foi. Minha mãe desesperada com o bebê no colo, e agora? E se eles não voltarem? O que eu fiz? Aí volta o padre, e a minha mãe contando, era lindo de ver. E ela disse que a minha irmãzinha, a de 4 aninhos, vinha assim, pulando, um pão doce gigante na mão, comendo pão doce, as mamadeiras cheias, e assim, minha mãe, nossa, o coração dela acalmou. De lá, demorou um pouquinho mais ainda, chegou meu pai. Conseguiu um lugar para a gente morar. Foram, uma senhora húngara, que tinha um quartinho de madeira no fundo da casa, e falou, aqui vocês podem se instalar. O que tem nesse quartinho? Nada. Nada. Então, se ajeita, né? Como pode. Aí minha mãe contando que ela arrumou uma lata de 5 litros, 15 litros, pôs carvão e falou assim, olha, aqui dá para você cozinhar alguma coisa, né? Pôs carvão, álcool, olha, você pode cozinhar. Um fogão. Gente, era um fogão. Então, assim, as coisas foram muito difíceis, foram muito desafiadoras. Muito, muito. E só sei que eu acho que essa força, eu lembrei muito bem quando eu imigrei para os Estados Unidos, eu falei, é como se eu estivesse honrando A história dos a seus história pais. deles, que era a inicial de virem imigrar para os Estados Unidos. Então, é uma história que marca muito. Assim como a minha história, todos nós que somos descendentes diretos de imigrantes que passaram por tudo isso, sabem o quão difícil e quanto a gente tem que honrar essa história linda dos nossos pais ou dos nossos antepassados. E quando a gente vê situações de guerra, como a gente está vendo hoje, nossa, isso porque está muito no meu DNA. Então isso me magoa, me marca muito, né? Porque eu imagino como é injusto, né? Tanta coisa acontecendo, as pessoas sofrendo tanto. E, puxa vida, não é fácil. Não é fácil passar por esse momento. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Isso é muito, muito pesado. E a gente pensa, né, que como imigrantes que somos hoje na América, claro que foi difícil também, mas não dá para mensurar a dificuldade que eles tiveram no passado. Mas se colocaram num bairro de São Paulo e você nasceu em São Paulo. Em São Paulo. Eu sou não da Vila Anastácio, uma outra vila muito próxima, chamada Vila Jaguara. Eu sou do subúrbio da Lapa, em São Paulo. Subúrbio da Lapa. E a tua vida, depois que cresceu, olha bem, olha ali, ó. Olha a beleza dessa mulher. Olha que mulher linda. Adivinha o que aconteceu na vida dela? Ela teve outras profissões, mas ela também teve uma carreira brilhante nas passarelas. Mas conta antes do jornalismo, da Dupont. Então, olha, eu sempre fui muito inquieta e sempre fui muito ativa. Eu lembro que com 15 anos de idade, eu falei para minha mãe e para meu pai, eu quero trabalhar, mas eu não podia nem tirar a carteira profissional porque eu era menor. Aí eu falei, mas tem que ter jeito. Aí fui. Meu pai teve que ir junto para assinar, porque eu era de menor. Então meu pai foi. E o meu pai sempre leu o Estadão. E tinha um caderno, que era um caderno de empregos no Estadão. E eu comecei a procurar emprego. O que eu sei fazer? Nada. Eu estudava, né? Eu estava no 15 ginásio. anos, né? Aí, recepcionista. Recepcionista, vou saber. Atender, telefone. E fui fazer o teste. Minha mãe, você não vai sozinha, você vai com a tua irmã mais velha, porque eu sou a caçula, né? Então você vai com a tua irmã e tal. Minha irmã foi junto. Passei, comecei a trabalhar. E eu tinha que atender telefone, atender as pessoas que chegavam, mas só aquilo, eu queria aprender mais. Aí eu encostava nas pessoas, o que você está fazendo? O que é isso? E aí eu lembro que, naquela época, foi lançada uma máquina elétrica IBM. Nossa! Era uma máquina maravilhosa. E eu já tinha feito meu curso de datilografia. Então, quem não, como que era? ASDFG de LRKJH. A gente tinha isso, ainda punha a venda nos olhos para poder fazer sem olhar. E aí eu lembro que eu disse, o que é isso? Isso daqui é uma máquina, assim. O que é essa bolinha que gira? Essa esfera mudava o tipo da letra. Era muito interessante isso, gente. Era uma super tecnologia. Era uma super tecnologia. E ele era faturista, ele fazia as notas fiscais daquela empresa. Aí ele começou a me mostrar, e com 3 meses eu já era faturista. Ele foi para um outro cargo maior e eu já entrei como faturista. Gente, então eu trabalhava das 8 até às 6. Às 7 eu entrava no meu curso de inglês.
Ah, fez inglês Eu fiz desde inglês, então. desde os 15. Que bom. Aí eu comecei o meu curso e em frente ao meu curso de inglês, que eu morava na Lapa nessa época, era assim, eu atravessava a rua, já era a minha escola, porque eu estava no secretariado, eu tinha acabado de entrar no Ai, minha mãe secretariado. fez Fiz secretariado porque também. eu já queria ter uma profissão. Olha, eu não queria fazer colegial. Alves Penteado, existiu alguma coisa assim? Álvares Álvares, Penteado. minha mãe se formou Álvares nesse Penteado. lugar. Eu fiz no Campos Sales. É. E aí eu atravessava a rua, 7 às 8 inglês, 8 até às 11 eu entrava no secretariado. Gente, não ia dar certo, né? E eu fiz isso por 1 ano. Só que em 1 ano eu fui ao médico, minha mãe me levou ao médico, eu estava assim com uma estafa total. Por quê? Eu trabalhava das 8 às 6, eu estudava das 7 às 8, atravessava a rua, das 8 às 11, ia para casa, jantava, no dia seguinte levantava, mas assim, morrendo de vontade de fazer tudo aquilo. Workaholic, né? Workalover. 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 Desde então. Desde então. Desde então. E aí, como eu realmente estafei, minha mãe falou, não, o médico falou para você parar alguma coisa. Então eu parei o trabalho, continuei a minha formação. Fiquei acho que 4 meses parada, já fui procurar outro emprego. E assim fui indo e fui ser secretária júnior, que eu fazia secretariado, fui ser secretária júnior na Dupont do Brasil, uma empresa super boa, muito boa. E a Dupont do Brasil... A Dupont do Brasil, ela tem alguma veia judaica, não tem não? O Grupo Bung, que é o grupo... Não, o Grupo Bung é da Santista. A Dupont do Brasil, acho que não sei. Eu não sei. Ela é uma empresa daqui dos Estados Unidos, não sei. Depois a gente pesquisa vou pesquisar, sobre mas isso. não sei. Mas eu acredito que tem. Eu tenho uma prima minha que também trabalhou anos na Dupont. Mas aí eu desconheço. Não, é isso. É outro assunto. Vamos voltar ao assunto. E aí, eu trabalhando na Dupont, no departamento agroquímico, eu entendia tudo sobre fungicida, nematicida, herbicida. Ou seja, praticamente eu ia trilhar uma carreira aí na engenharia agronômica, na química, alguma coisa assim. Muito bem. Você lembra que eu te falei quando você me entrevistou que meu pai era engenheiro químico? Exato, exato. Então eu tinha uns pezinhos assim, já meio que caminhando para essa direção, agronomia, né, alguma coisa assim. Aí um amiguinho meu, um coleguinha lá da Dupont, ele era office boy. Ele falou, Nica, você gosta tanto desse negócio de passarela e tal. Lá no Senac, onde eu estou fazendo um curso, vai ter um curso de manequim. Falei, gostei da ideia, eu vou lá. Fui e fiz o meu curso e ia estudando, eu nunca parei. Sempre já, né, queria a minha formação completa. E eu fui fazer o curso de manequim. Quando eu me formei no curso de manequim, eu cheguei para o meu diretor e falei, doutor Carlos, eu quero a minha demissão. Ele meio que ficou assim assustado, ninguém pede a conta. Da Dupont. A Dupont você tem uma carreira brilhante, né? Um trabalho super que todo mundo quer para a vida toda. Né? Não. Você vai para alguma concorrente. Não, eu vou ser manequim. Ele quase caiu da cadeira. Ele falou, isso é minha profissão, Anica, você vai ser manequim. Teu pai sabe disso. Sua mãe sabe disso. Eles sabem e estão dando apoio. Falaram, sim, sai, vai fazer o que você quer fazer. Ok. E fui. Que apoio gostoso. Muito gostoso. Pais, me deram toda a força. Aí eu comecei na carreira de manequim. Gente, é fácil? Claro que não. Porque você está começando assim, tem os grupos já formados, então é difícil você ter o trabalho de imediato. Mas eu fui indo devagar, fazendo desfiles gratuitos para todo mundo ver meu trabalho e tal. E foi uma bênção, porque eu consegui muitos trabalhos bacanas, eu consegui já formar um grupo bem interessante de pessoas queridas mesmo. E eu fui, lembrem esse nome, e eu fui pela primeira vez fazer um programa de TV na Bandeirantes de televisão, e era um programa chamado Revista Feminina. Ah, eu lembro disso. Que era da Maria Tereza Gregory, foi o primeiro programa de culinária na TV da Ofélia. Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Isso. Então foi a primeira vez que eu fui para fazer um desfile na TV, Revista Feminina. Ok. Voltando. E aí, desfilando e tal, teve o lançamento nessa época, um lançamento maravilhoso, transformador na indústria da moda, chamada Lycra. Ai, quem não lembra, né? A Lycra foi realmente um divisor de águas aí na confecção. Quem foi o desenvolvedor da Lycra? O desenvolvedor da Lycra é a Dupont. É a Dupont. E eu fui contratada para fazer um desfile. Na época era uma rede de lojas, Mesbla. Ah, eu tenho uma história tão linda com a Mesbla. Eu tenho uma história bem... quando eu engravidei da Lara, minha filha, tinha lojas Mesbla em Londrina, né, que era a cidade maior perto de Arapongas, e já tinha fechado a Mesbla, né? Eu engravidei da Lara em 2002.
A Mesbla já não tinha. existia. Mas eu sonhei que eu estava dentro da Mesbla comprando roupinhas de menina, neném, recém-nascido, com o meu pai. Anica, E você estava grávida sem saber se eu era não menino ou sabia. menina? Não, eu não sabia que estava grávida. Oh, Eu simplesmente sonhei que eu olha, estava dentro da Mesbla com meu pai comprando roupas de menina e acordei e falei assim, que que essa, que né? sonho é esse? Será? Ah, cachorrada. A gente... Aí falei, vou fazer um exame, né, de gravidez só Meu para ver qual Deus, e é. você estava Tava grávida? grávida. E de menina. E de E menino. de menina. Louca, né? Meu Você falou Deus. Não, Mesbla, me veio na hora. olha que coisa. Mas enfim, o desfile foi E aí o desfile dentro era da da Mesbla. Mesbla. E foi um alvoroço, Uhum. porque eram colãs, aqueles Uhum. leotares e calça de lycra e tal. Ok. Brilhos, né? Era maravilhoso, realmente era revolucionário. E aí eu fui receber o meu cachê. Aonde? Na Dupont, no escritório da Dupont. Claro que eu subi até o meu andar, no agroquímico, e fui lá ver meu chefe. Falei, como vai? Tudo bem? Tudo, e você, Nica? Eu vim aqui para receber o meu cachê do desfile que eu fiz do lançamento da lycra na Mesbla. Olha. Que era aquela coisa, eu estava alegre, feliz, satisfeita, tá vendo? Uma E coisa... tipo, carimbou, deu Carimbei certo. mesmo, validei, deu certo, validei aquilo. Deu certo. Então isso é bem, bem gostoso, né? Quando a gente aposta e você fala, mas esse é o meu desejo. E se você sente isso no fundo do seu coração, vai, firme. né? Como a gente diz, você na entrevista falou, tá com medo? Vai com medo. Mesmo. Então, a gente realmente deve seguir a nossa intuição, o nosso coração. E com essa carreira, você... Eu fiquei muitos anos. E desbravou o mundo também, né? Sim, porque eu tive a oportunidade. Aí tem mais uma história. Gente, eu adoro. Eu sou aquela, senta aqui lá dentro, porque eu adoro. A gente adora também. Vocês lembram de um outro movimento? Eu participei dos movimentos importantes na vida. Eu fui manequim da Starup Jeans. Starup! No lançamento das calças Starup, numa novela chamada Dancing Days. Dancing Days! E aí, o que aconteceu? Foi formado um grupo de manequins e bailarinos tal, e nós rodávamos o Brasil com um show, porque nessa época começaram a surgir os desfiles coreografados. Nós não desfilávamos só passarela normal, existiam shows coreografados, jazz, não com bailarinos. Né? O jazz do Brasil, né? E era o contado, então você desfilava, mas era tudo na contagem. E eu fiz parte disso, e rodei por várias cidades. Então eram os grandes shows, lançamento da moda da época, da Starup, e esses shows nós fazíamos para o lançamento do departamento de bazar de moda do Jumbo Eletro. E você Jumbo chegou... Eletro, mais um, olha. Jumbo Eletro, meu Deus que lançou do o bazar, lançou moda. Então nós desfilamos Jumbo Eletro. E aí, um outro momento icônico, que eu também adoro relembrar isso, da minha queridíssima amiga, partiu recentemente o ano passado, Ginha Nader. Tecidos Camilo Nader, alguém já deve ter ouvido falar. Claro, bom, a meninada talvez não, para vocês é novidade, mas Tecidos Camilo Nader também foi uma indústria importante, foi uma empresa importantíssima na indústria brasileira. E eles lançaram a Racan Tecidos. A Racan Tecidos, por sua vez, lançou a canga no Brasil. A canga? A canga. Lembra aquele tecido quadradão que a gente amarrava para ir para a praia? Canga. E amarramos até hoje. E amarramos até hoje. Numa dos lançamentos da canga, e um dos lançamentos da canga foi aonde? Foi em Paris, num momento que se comemorava o Dia do Brasil na França, como também não temos mais o Dia da França no Brasil. Enfim. E eu fui uma das convidadas. Nós éramos 5 manequins, uma negra, uma mulata, uma ruiva, uma morena e uma loira. Eu era a loira. E foi todo um grupo fazer parte desses 15 dias de desfiles. Em Paris. Em Paris. Então nós tínhamos os percussionistas, que eram uns negros lindos, altos, que se apresentavam com calças brancas, assim, dobradas, descalços, sem nada aqui, só bandana na cabeça. Ai, nós tínhamos um casal de gafieira, lindos, lindos. E assim, esse grupo de percussionistas, o casal de gafieiras, e nós não desfilávamos as cangas normais. Foi contratado um produtor, o Lobato, que depois foi da revista Caras, um produtor excepcional, que ele fazia as produções. Quais eram as produções? Todo aquele aparato de índio, porque isso combinava muito, né, com
a visão do Brasil, Uhum. vamos enaltecer os índios, a nossa cultura, e as estampas das cangas eram estampas da floresta, de Chegou a guardar pássaros. alguma Eu dessa tenho época? Tem? Eu tenho uma que realmente a Ginha me deu e eu falei, essa vai ficar para sempre. Eu tenho até hoje, Giovana. Que Eu legal. tenho guardado. Então eram assim, desfiles maravilhosos que nós realizávamos 2 vezes ao dia no magazine chamado Printemps, em Paris. Fizemos durante 15 dias. E o último dia foi um desfile no antigo Lido de Paris, Nossa. que não era mais o Lido, se chamava Les 78, Les 78, e que era exatamente o mesmo palco, a mesma estrutura do Lido. E esse foi um dos dias que eu acho que foi uma das maiores emoções da minha carreira de manequim, porque era um palco circular, só que ele era dividido em 3 partes. Enquanto a primeira parte, o primeiro terço, abria a cortina, tinha um show acontecendo. As montagens estavam acontecendo nos bastidores dos números seguintes. E assim acontecendo tal. E aí nos colocaram na pose, assim, uma pose já com, parada, cortina fechada, e eu estava no meio, 2 manequins aqui, os meninos, os percussionistas atrás. Então, conforme a cortina ia abrindo, tinha gelo seco subindo, não tinha percussão, tinha só barulho de pássaros. Então, tchu, e bem de leve começava. E a cortina. Meu joelhinho que estava assim. Era muita emoção. Gente, eu estava no antigo Lido de Paris. Eu estava representando o meu país num mega show de encerramento da temporada, da festividade. O Brasil na França. É muita adrenalina. E aquela cortina se abrindo, eu vendo. Aquele gelo seco. E conforme a cortina ia abrindo, a percussão aumentava, até começar aquela coisa aqui. Eu acho que a bateria... A bateria é tudo na vida. É de vibrar, né? Qualquer parte do seu corpo. E foi não dá pra ficar parado, né? Aquilo foi um show maravilhoso, que no fim nós descemos do palco, nós pegávamos o público que estava na plateia e todo mundo saía sambando. Assim, a gente... Não tem regra, né? Fica uma coisa bem, bem à vontade. Então foi uma coisa espetacular. E que eu digo, essa foi uma das emoções maiores da minha vida como manequim. Foi uma experiência inesquecível. A gente está falando de 1978, logo o ano que eu nasci. E naquela época, pelo óbvio, não existia assim câmeras e existia, mas acho que para ter o acervo de tudo isso. Olha, posso falar? Quando se gravava, normalmente se gravava em Super 8. E isso era difícil, nem todo mundo fazia. Eu lamento não ter imagens. A gente vai correr atrás Vamos correr atrás. Nossa, eu vou adorar se eu conseguir. Uma vez que a gente tem um desejo no coração de encontrar alguma coisa que foi importante para a nossa vida, vai dar certo. E olha, essas imagens que vocês estavam acompanhando, que a gente foi mostrando, essas imagens eram do desfile do Printemps, que eu tenho pouquíssimas, mas tenho. E isso pelo menos vocês conseguem ver o que eram as cangas, o que eram as produções. Até nessas fotos que foram tiradas, olha, tá no jornal, é preto e branco, tá a resolução é meio atrapalhadinha, meio ruim, mas dá para vocês terem uma ideia. Mas se conseguirem esse vídeo do Les 78, desse show... Alô, Itamaraty, vou te procurar. Anica, mas o mundo da moda entrou e demorou para sair, Demorou, né? foi amadurecendo muito. E você vê, eu fiz esses desfiles bem diferentes. Porém, a alta costura no Brasil estava em alta. Então nós tínhamos os grandes nomes na alta que costura. Época, né? Foi maravilhoso. Eu não peguei Denner. Eu comecei já depois do Denner. Mas eu desfilei Clodovil, Ronaldo Esper, Amalfi, Roberto Issa, Guilherme Guimarães... Desfiles maravilhosos. Madame Rosita. Madame Rosita era a maior maison que tinha as peles. Ela tinha até um frigorífico, quando as famílias quatrocentonas guardavam seus casacos no frigorífico do ateliê de Madame Rosita. Então eu fiz desfile para todos eles. O que era costura, alta costura de verdade. Hoje em dia a gente não consegue encontrar, mas tudo que era sempre volta um dia, né? Mas a alta costura da maneira que era naquela época, realmente, meu Deus, Clodovil era um gênio, Ronaldo fazia Esper. coisas lindas. E ele fazia coisas lindas, e hoje nós temos também estilistas maravilhosos. Eu acho que a alta costura, os designers
os estilistas brasileiros, eles estão cada vez mais sendo reconhecidos no mundo pelo talento, pela competência, e são muito criativos e bons no que fazem. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe ser, é ser criativo. Né? Muito, muito. Então, realmente, eu aplaudo. E isso está no sangue, né? Eu adoro olhar os detalhes de moda, tudo que está acontecendo. Então, desfilou Paris... Naquele mesmo momento que nós fomos fazer os 15 dias em Printemps, Paris, nós fomos convidados também a fazer um programa na TV portuguesa. Nós fomos para Lisboa. Foram para Lisboa. Fomos para Lisboa. Esta foto foi no palco onde nós gravamos o programa na TV. Gente, eu não lembro. TV alguma, não lembro. Mas foi em Portugal. E aqui vocês vão ver até a dedicatória da minha querida Ginha Nada, minha amiga linda, linda. Que linda, que história rica. E o jornalismo? Pois é, enquanto eu desfilava, eu não queria abrir mão da minha formação e eu queria me formar, eu gosto de comunicação, e eu queria me formar em jornalismo. Na realidade, eu comecei com publicidade e propaganda e depois é que eu transferi para jornalismo, mas eu gostava de comunicação. E em São Paulo? Em São Paulo, fiz Casper Libre, eu sou filha da Casper Libre, com muito orgulho. E eu tinha que fazer essa faculdade de manhã, por quê? Porque os desfiles aconteciam à tarde, à noite, então a minha aula começava às 7 horas da manhã na Avenida Paulista. E a grana era boa para os desfiles, o que você fazia? Não existia esse super mega cachê que as top models recebem hoje, não existia. Era um bom pagamento, razoável, mas não eram esses cachês milionários que as Uber ganham hoje. Não, era bem diferente, eram outros tempos. Mas a gente conseguia ganhar bem, realmente ganhar bem. E conseguiu conciliar os estudos? Então, eu consegui porque eu entrava às 7 horas da manhã, muitas vezes eu quase que dormia na sala, né? Porque para eu começar a minha aula às 7 da manhã, para eu conseguir vaga para estacionar meu carro na Avenida Paulista, eu tinha que chegar bem cedo. Então, gente, eu tinha feito um desfile na noite anterior, ou eu tinha feito Fenite, porque a Fenite terminava à tarde naquela época. E eu vinha, e eu não abria mão. Me formei, sou jornalista formada, com muito orgulho, e, aliás, isso até depois me ajudou muito, ter essa formação me ajudou muito na vida. Por quê? Quando eu decidi parar, eu lembro que o Clodovil ainda ligando para mim, vamos ter a prova de roupa, venha para o Clodovil não desfile mais. Aquele jeito dele. Falei, parei, porque eu queria parar quando eu estivesse no auge. Porque eu chegava a ouvir de outras manequins que eu tinha uma admiração, que parecia que tinham rodinha no pé, maravilhosas. Eu cheguei a ouvir alguns comentários, tipo, a gente falava, chama a fulana. A fulana não, a fulana tá meia velha. Como meia velha? Gente, uma mulher é uma deusa na passarela. Não. Eu pensei assim, não, gente, isso é muito cruel, né? Eu não vou deixar falar isso de mim, eu vou parar quando eu estiver no auge. E eu parei. E o que eu fui fazer? Eu fui fazer produção de desfiles, produção de fotos, e fui ser professora de manequim no Senac, onde eu me formei. Voltou o Senac para a tua vida, que legal, né? E eu fiz curso de manequim quando eu era criança, e eu acho que é uma coisa que falta tanto hoje para os nossos jovens. Te dá uma base, mesmo que não queira seguir a carreira, mas te dá noção da postura. Etiqueta. As meninas... Outro dia peguei as amigas da minha filha e a minha filha em casa, teve o prom, né, que é o baile da high school deles. Linda. E as meninas com salto, não sei se eu posso levantar, mas andando tudo assim, ó. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vem aqui. Salto, agulha para cada uma. Vamos aqui, segue a tia, segue a titia. E é para tentar colocar postura, mas é difícil. Isso é um nicho que deveria ser explorado. Então, muitas pessoas falam assim, Nica, dá umas dicas, como você fez com as meninas do prom. Porque eu faço uma associação. Desculpem se vocês não gostarem, mas eu faço uma associação. Muitas vezes, essas menininhas, quando põem um salto gigante, elas não têm o equilíbrio, elas não têm a noção da postura, do eixo. Eu associo a um Bambi recém-nascido. É verdade. Assim, não fica com a perninha reta, porque isso dá insegurança. Mas é difícil. Técnica, simplesmente, tudo se aprende. A técnica, a postura, como você vai manter o seu ombro, o seu queixo, aonde vai a direção do seu olhar, o passo, como você vai dar esse passo, é tão lindo que força você vai pôr no teu pé. Como você não apoia o salto primeiro. Né? Você tem que ir com delicadeza. Então, como fazer tudo isso? Técnica. E isso se aprende. Aprende. Então, foi muito legal o que você fez com as meninas. Quando eu vou para casamento, eu não desço do salto até
às 6 da manhã, se os casamentos se Estenderem. prolongam no Brasil. Fico linda no salto e amo, amo, amo. Mas infelizmente aqui na América usamos muito pouco, né? É. Mas enfim, voltando para o jornalismo. Você se formou Me formei, jornalista. já estava formada como jornalista, já tinha parado de desfilar, eu já estava fazendo produção, já estava trabalhando como professora também de manequim no Senac, até que me surgiu um convite, meu passe foi vendido. Na época nós tínhamos a Joyce Ballet, que era em São Paulo, no Oscar Freire, uma academia de dança e tinha etiqueta também, era muito famosa, muito famosa. E aí eu fui trabalhar na academia da Joyce Ballet, dando aulas também de passarela. Porém, lá, elas também montaram um curso para ensinar outros professores de outras cidades, de outros estados, a serem professores, e eu dava aula para eles. Eu os ensinava a serem professores de manequim. Nessa época, a Joyce era muito amiga de Silvio Santos, e ele, naquela época, recebeu a concessão de transmissão e organização do Miss Brasil. Então, as candidatas dos estados vinham para a academia da Joyce para a gente dar, né, aquele último refinamento antes de participarem do concurso efetivamente Miss Brasil. Elas iam participar de muitos coquetéis, muitos eventos, elas teriam que se apresentar em várias situações. Etiqueta. Né? E também passarelas já eram boas, porque eram misses bonitas e tal. Mas é o detalhamento, de como se comportar em determinados ambientes. Refinamento, vamos dizer. Né? Exatamente. Isso eu fiz por mais 2 anos. Nesse meio tempo surgiu um convite maravilhoso na minha vida. Eu estava fazendo uma produção, um editorial para a editora Abril, e uma das editoras falou assim: Nica, um dos nossos diretores aqui da edição disseram que a Santista Têxtil está procurando uma profissional que seja jornalista, tem que ter DRT, porque eles têm uma revista de moda, precisa entender de moda para poder comandar não só o que vai ser publicado na revista, mas tem um ateliê de tricô, crochê, e tem que ter liderança, porque vai ter uma equipe trabalhando com ela. Ou seja, pacote completo. Check. Aí eu fiz várias reuniões, várias entrevistas e fui admitida. Eu comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro, porque até o diretor falou, não vou dizer que você começa dia 1º, porque é feriado, mas dia 2 de janeiro esteja aqui, às 9 da manhã, para começar. Aí eu fui contratada como coordenadora de moda e estilista em fios na Santista Têxtil. Isso foi no ano de 86. E a Santista Têxtil abriu um horizonte maior ainda na minha vida. Por quê? Inquieta como sou, eu não só fazia... A revista de tricô e crochê chamava Nina, muitas de vocês... Ai, eu lembro dessa revista! Eu era editora. O que eu fiz? Eu transformei um pouco a revista Nina. Eu comecei a procurar contatos e eu ligava na Globo. Eu tinha um contato e falava... Quem vai ser a protagonista da próxima novela das 8? Por quê? Porque eu precisava de 3 meses para pôr uma revista na banca. Porque eu precisava confeccionar a peça, eu precisava fazer as fotos, fazer a edição da revista, imprimir e daí colocar. Isso demorava 90 dias. Nica, então você está falando de uma época de edição, de uma época do auge das novelas 1980? Meu Deus do céu. 90. Vamos de até 80 a 90. Então a gente pode falar talvez de quem eram as grandes. Malu Mader. Maravilhosa. Luma de Oliveira, rolou? Luma de Oliveira, Luísa Brunet, Xuxa. Fizemos com a Xuxa também, sim. Mas foram várias capas de revista. E assim, a que me chama muita atenção é a Luísa Brunet, até preciso mostrar para ela, sabe? Porque a gente se reencontrou aqui em Orlando, eu preciso mostrar essa foto para ela, ela vai lembrar bem desse dia. Então, eu transformei meio que as edições da revista. Eu entrei, nós tínhamos 40 mil, era a tiragem, e eu cheguei a 150 mil. Que coisa. E então, como era uma delícia aquela época de revistas, né? Como eu sinto falta de ter uma revista na mão, né? Meu Deus do céu. Então foi um período bem rico de informação. Por quê? Exatamente por essa minha inquietude de querer mais e mais, nós criamos um departamento, eu e o diretor de desenvolvimento de produtos, nós criamos um departamento chamado ADE, Assessoria de Desenvolvimento e Estilo. Por quê? Houve o boom da malharia. O Sul se transformou num polo malharístico maravilhoso. E até hoje é. Até hoje. E naquela época, não se tinha acesso a tantas informações, a gente não tinha internet, gente, não tinha um Google para você fazer pesquisa, não tinha um chat GPT para você fazer uma pesquisa. O que nós fazíamos? Eu comprava material dos birros de tendência. E aí surgiu
uma nova etapa, as viagens para eu fazer a pesquisa de mercado. Então eu tinha que viajar 2 vezes ao ano para ver as pesquisas de tendências na Europa, Itália, França, Alemanha, Espanha, Japão, e depois eu voltava sempre para os Estados Unidos, onde em Nova York eu ainda confirmava as tendências nas vitrines. Nossa, foi um período riquíssimo de informação, de muita responsabilidade. Quando eu voltava, a gente desenvolvia as cartelas de cores. Só que quando eu viajava, eu via 3 estações. Uma estação é que estava na rua, que seria a nossa próxima em 6 meses. Eu ia nas feiras dos confeccionados, eu estava vendo o que ia acontecer daqui a 1 ano. E também ia nas avant-premières, que eram as primeiras feiras, onde eram de fios, tecidos, anilinas. Então eram as primeiras. Então eu via 3 vermelhos, vamos assim, só usar um exemplo. Eu via 3 tons de vermelho. E eu tinha que desenvolver. Quando eu chegava, eu desenvolvia junto com o diretor de desenvolvimento de produto, qual seria o vermelho da nossa próxima cartela. Que interessante. Então é um trabalho de muita responsabilidade, mas assim, delicioso. E aí eu pegava todo o material que eu fotografava durante as feiras, porque como jornalista, quando eu chegava em qualquer feira da Europa, eu podia ter o crachá de imprensa. Legal. E eu, com o crachá de imprensa, eu tinha direito a fotografar absolutamente tudo. Então eu era os olhos dos meus clientes da Santista, eu era os olhos deles. Mostrava tudo que eu tinha visto na feira. E esse período foi muito rico de viagens. Imagina quantas, 2 vezes ao ano eu tinha que fazer essas pesquisas, então imagine quantas viagens. E foi numa dessas viagens que eu reencontrei um ex-namorado que eu não via há 15 anos. Ai, que fofo. Nós nos reencontramos em Nova York. E que é o pai do meu filho. Casamos, tive o Alex, meu filho queridíssimo, e ficamos um tempo juntos. Espera aí, o Alex nasceu? Nos Estados Unidos. Nasceu aqui? Sim, nasceu em Massachusetts. Olha. Ele é americano. Eu sou a única brasileira da família. Pois é. Né? Meus pais da Sérvia e da Croácia, minhas irmãs alemãs, meu filho americano. Enfim, mas tenho sobrinha brasileira. Mas enfim, daí depois disso, teve um período, não deu certo, voltei ao Brasil. Voltei ao Brasil, teve o seu período aí de dificuldade, de volta à vida profissional, filho pequeno e tal. Mas fui trabalhar na TV Alphaville. E a TV Alphaville eu fiquei por 19 anos, eu costumo dizer quase 20 anos. E aí foi realmente um período maravilhoso de muitas realizações. A TV Alphaville era afiliada a alguma emissora? A TV Alphaville, ela fazia parte do Grupo Silvio Santos. Olha que interessante. Era do sobrinho, Guilherme Roberto Stoliar, sobrinhos do Silvio Santos, e uma parte também da holding do Silvio Santos. Enfim, do Grupo Silvio Santos. Enfim, fiquei na TV. Comecei como apresentadora, a minha primeira apresentação foi num programa chamado Revista Feminina. Novamente. Vocês lembram, na minha época de manequim, que o primeiro programa que eu me apresentei num estúdio? Novamente, Revista Feminina. E eu apresentei a Revista Feminina por quase 2 anos, até que surgiu um convite para eu comprar o meu espaço e ter o meu próprio programa. E foi o que eu fiz. Tive o meu espaço, meu programa ia ao ar diariamente, e foram aí vários anos, né, dirigindo o meu próprio programa. E se eu não tinha festa para fazer cobertura, se eu não tinha merchandising, loja, alguma coisa para mostrar, eu criava os eventos. Eu criava os eventos para poder criar conteúdo para o meu programa. E assim eu fazia chás à tarde, convidava as amigas, tinha desfiles, falava com médicos. Aí eu fazia eventos à noite, jantares, porque os maridos começaram a reclamar, por que só evento para as mulheres? Começava a fazer jantares, começava a fazer festas temáticas. E eu tinha um programa muito tradicional que era assim, de celebração. Ele chamava Celebration. Eram festas lindas. Claro, essas festas eu fazia toda a cobertura e gerava um conteúdo de vários programas, de tanta coisa bonita que a gente tinha sempre para mostrar. E sempre nesses meus eventos de chás, eu não cobrava. Eu fazia com que elas sempre fizessem a doação de alguma coisa que a entidade que eu estava querendo favorecer, o que a entidade está precisando, não importa. É fralda, é leite, é roupa, material de limpeza, não importa, material escolar, não importa. Eu pedi o que eles precisavam. A gente faz assim, umas arrecadações gigantescas. Eu tenho vários prêmios dentro da área social. Eu sou madrinha da ACD de Barueri. Eu sempre tive uma ligação muito forte. Eu acho que a gente tem o dever, né, de fazer. Se doar. De se doar, de contribuir. Nós temos essa missão na vida. Se estamos aqui, se a gente, graças a Deus, tem, e principalmente quem está, você agora também, Chico, com o poder da comunicação, com o meio de comunicação que você pode falar com as pessoas. Mas mesmo anterior a isso,
Eu tenho isso na minha veia Sim. muito cravado. Tenho Mac Dia Feliz no Brasil. Eu sou madrinha do Mac Dia Feliz. Ah, é? Que legal. Eu sou madrinha do primeiro dia do Mac Dia Feliz no McDonald's da Praça Central, da entrada de Alphaville. É sempre 25 de agosto, se eu não me engano. Deve estar para chegar por aí. Quer dizer, Dr. Petrilli, fui conhecer toda a estrutura. eu fazia parte de uma ONG chamada ONG Viver, que arrecadava fundos, e na minha cidade, Arapongas, não tinha um McDonald's. Olha, Então, eu com o Igor, a gente pegava os nossos funcionários, enchia os carros de Big Macs e levava para Arapongas para fazer distribuição. gente, você sabe Isso que, olha, isso vive me na fez nossa- lembrar uma história. Como eu era madrinha desse McDonald's da entrada de Alphaville, nós tínhamos em Carapicuíba, que é do lado, né? Porque Alphaville é assim, Alphaville São Paulo. É Alphaville, só que em torno tem muito... E agora tem Alphaville no Brasil inteiro. No Brasil é inteiro, verdade. mas não, naquela época não tinha. E tinham cidades muito carentes, né? Movimentos ali Como como Carapicuíba. Carapicuíba. Cresceu muito, mas tô falando de tempos atrás. Ok. Então tinha um instituto chamado Santa Terezinha. Esse instituto criava órfãos, cuidava de órfãos. Eles tinham 400 crianças. Meu Deus. Então o que eu fazia no meu Mac Dia Feliz? Eu já chegava de manhã, punha uma lousa e punha lá 400 sanduíches. E eu comprava 400 Big Macs fiado. Falava para o gerente, às 11 horas, 11h30 eu preciso dos 400, por quê? Algum amigo, ou minha irmã, ou alguém vinha, carregava o carro e levava para o Santa Terezinha para as crianças almoçarem o sanduíche. Que lindo. Mas eu comprava fiado. Cada um que chegava lá, a gente ficava, você não quer doar mais um? Você não quer doar mais um? Porque a gente comprou, ele já foi entregue, inclusive. E eu tinha um senhor, um amigo muito querido, que ele se comprometia comigo. Ele falava assim, Anica, porque eu estava peitando, se não vendesse eu tinha que pagar, né? Aí ele falava assim, eu passo aqui no final. Se sobrou algum que não foi pago, eu pago, tá bom? Eu patrocino. Então, você vê como a gente encontra pessoas que querem fazer o bem e colaborar também. Isso é lindo. Então, lindo, a ponto de muitas vezes a gente ter sobra, né? A gente conseguiu arrecadar a devolução já da encomenda, de eu trazer outras entidades, Que delícia. sabe? Para poder favorecer mais pessoas. Então, isso é uma delícia a Se gente tem fazer. um negócio que me dá, desculpa o palavreado, mas Mexer com o terceiro setor. ajudar Isso é o lindo. próximo. É Isso muito é lindo. bom. Tá bom, vamos voltar, porque você tem tanto conteúdo, é tão bom que a gente vai ficar aqui até amanhã, e eu queria que você ficasse até amanhã. Mas vamos voltar para a América, imigração. Isso, aí eu vim para cá. Quando eu decidi vir para cá, no meu programa da TV Alphaville, eu vi algumas coisas que o Amaury fazia, mostrando, né? Estados Unidos, Orlando. Falei, que bacana, meu público gosta disso também. O pessoal de Alphaville viaja muito. Comecei a vir para cá 2 vezes por ano gravar os meus especiais de férias. Aí eu vim, isso comecei em 2011 a gravar aqui. Conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, que foram apresentando para outras. A gente está falando de um tempo que não existia internet. Então era a TV Alphaville, mas aí na época a minha equipe... Logo, muito mais credibilidade, né? Porque Sim, era hoje em muito dia, bacana. apesar de estarmos no YouTube, tem muita coisa incrédula no YouTube, infelizmente, né? Porque tem tanta informação de tanta coisa que não é real, que pelo menos naquela época, na televisão, era uma maneira... Era uma peneira diferente, né? E aí eu lembro que eu fazia isso e passava, a minha equipe criou um canal no YouTube e a gente passava alguns programas da TV Alphaville lá. Muito bem. E foi assim que eu fui conhecendo. Nesse meio tempo, faleceu meu pai. Um ano depois faleceu minha mãe. E o meu filho... Com quantos anos eles foram para o céu? Meu pai com 89, virando para o 90. E minha mãezinha já com 81. Então nós vivemos muito bem juntos. Que delícia. Nós estivemos durante muito tempo. Que privilégio, Nossa, né? foi Você conhece lindo. a minha história, perdi meu pai muito cedo. Que privilégio. Não, foi muito gostoso. Que privilégio. Foi uma bênção. E amo esses meus 2 Estão queridos. aqui com a gente. E aí, meu filho nessa época já estava estudando em Massachusetts, porque ele foi fazer o high school em Massachusetts, porque ele jogava basquete. Ele jogou no São Bernardo, ele jogou no São Paulo. Então ele falou, mãe, eu tenho muito mais chances no basquete nos Estados Unidos. Então ele veio fazer o high school. Aí com o falecimento deles, eu falei para minha irmã que mora em Alphaville também, eu falei, olha, mamãe e tata não estão aqui. Meu filho único Tá lá. tá lá. Eu vou Aqui. pelo menos ficar perto dele. Não quero ir para Massachusetts, porque eu já morei lá. É muito frio, não gosto da neve, só gosto de neve para as férias. Falei, Flórida, já conheço tanta gente, eu vou ficar na Flórida.
E eu vim para cá em finalzinho de 2014. Aí eu mandava... A gente chegou quase junto, juntas, então, né? quase juntas. Aí era mais fácil, eu mandava passagem, ele vinha passar o fim de semana comigo, ou eu ia, subia, passava com ele, e assim foi indo até ele se formar. Se formou e veio para cá. Ah, tá aqui também. Aqui também. Ai, que delícia. E a profissão de realtor? Como Pois você... é. A boba falando, né? Talvez eu esteja errado. Mas Alphaville, em São Paulo, é uma região muito abastada, correto? Sim, de pessoas que investem muito, e Exato. muitos não moram, tem casas aqui. Investem Logo, aqui. muitos empresários interessados em ter um patrimônio dolarizado. Dolarizar uma parte do patrimônio. E o que aconteceu? Nessa época que eu vim para cá, então eu apresentava eventos, eu fazia, tinha as minhas outras atividades e também eu ia 3 vezes, 4 vezes ao Brasil para Alphaville fazer meus eventos. Porque eu tinha essa raiz muito profunda que eu não cortei totalmente. Eu ficava aqui, mas ficava lá. Ficava aqui, mas ia para lá. E as pessoas que queriam investir aqui, Yannick, eu estou precisando comprar uma casa, mas eu queria... eu vou te indicar alguém. Yannick, eu estava querendo investir, eu vou te indicar alguém. Eu fui fazendo isso, até que um dia eu falei, pera um pouquinho, eu vou tirar minha licença. Esse alguém sou eu, né? Sim, então eu vou tirar minha licença. Fui, tirei minha licença e eu sou corretora de imóveis já há 2 anos e ajudando muitas famílias a realizarem um sonho. Então é assim, o maior prazer é a gente realmente ver o sonho da pessoa, o que ela busca como ideal e você ir atrás daquilo que vai realmente preencher o coração daquela família. Isso não tem preço, gente, é maravilhosa essa sensação. E é isso que eu estou fazendo agora, trabalhando exatamente na realização dos sonhos de quem quer morar, investir, dolarizar aqui na Flórida. Estou cheio de amigos do Brasil que estão loucos para comprar imóveis na América. A gente sabe que o Brasil está complicado, né, galera? As pessoas buscam uma segurança financeira e a gente sabe que, mesmo com toda a crise, né, que muita gente discute um pouquinho a administração daqui, enfim, aqui ainda é o lugar mais seguro para você investir. E você atua em todos os mercados, mas digo, ok, na Flórida, mas você atua como compra de casa para aluguel mensal, compra de casa para Airbnb, compra de casa vacation. Isso, a compra e venda de imóveis, quer seja esse imóvel para Airbnb, quer seja esse imóvel para morar ou locação de longa temporada, que seria aquela locação de 1 ano, né, que muitos também estão optando por isso, por ser uma coisa mais tranquila de administrar, é mais estável, um pouquinho mais segura, a pessoa sabe que mês a mês ela está contando com aquele valor. E a gente tem visto, Anica, talvez o Igor, pelo menos, né, no ramo dele, ele vende muito para contractors, para os contratistas, Ocala bombando, Citrus bombando. Qual a região hoje que você me diz que vai ser assim, assista agora e quem quiser empreender, olhe para o lugar que de repente você pode nos instruir. Uma coisa que é muito importante vocês terem em mente quando vocês pensarem em investir aqui na Flórida. Se você vai investir num bairro ou numa cidade que já está formada, ela tem paisagismo maduro, ela já está formada. Eu morei em Dr. Phillips durante muito tempo. Lindo, né? Dr. Phillips não tem mais para onde crescer. Né? Ela não tem mais como desenvolver, ela já é desenvolvida, aquela área já é desenvolvida. Então, o pé quadrado lá tem um custo maior. Se você, em contrapartida, vai para St. Cloud, que é onde nós moramos, que tem uma possibilidade de crescimento, ela está em desenvolvimento, ela pode crescer muito mais. Se você vai para uma região como Claremont, que também está em desenvolvimento, você vai para Ocala, que está num boom. Você vai para Citrus Spring, que também está em crescimento. Ou seja, você vai para essas regiões onde existe a possibilidade de que daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos, aquilo esteja num nível maravilhoso. Imagina o quanto você vai ganhar com esse investimento tendo sido feito no momento do crescimento e não depois que ele já atingiu o crescimento. Esse é o grande... que foi o Intergarden? Intergarden há 6, 7, 8 anos atrás. O que foi o próprio Lake Nona, Lake Nona há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Olha o que é agora. Então, qual é o pensamento que... E isso vocês têm que ter em mente. A hora de investir é agora. Sempre a hora de investir é agora. Porque tem gente que fica esperando, mas será que agora é a melhor hora de...
esperando e o trem sempre passa e a gente acaba... Então agora é a hora de investir, mas invista tendo isso em mente. Você não vai ter uma casa que vai valorizar se ela já está no mercado que está valorizado. Invista no mercado onde vai ter o crescimento, as escolas serão melhores, e aqui existe um plano diretor que a gente sabe que tudo vai crescer muito rapidamente. Não é que entra uma administração, para o que a obra que o outro estava fazendo, não. Existe um plano diretor e vai seguindo, e vai seguindo. Então, as estradas vão ser duplicadas, as alças de acesso nas estradas serão realizadas, as escolas serão melhoradas, tudo vai ser, a infraestrutura vai ser trabalhada de uma tal maneira que aquela região vai ser valorizada cada vez mais. Então, quem investiu na hora do desenvolvimento vai colher lá na frente. Então, agora é hora disso. A hora é agora, o momento é já. Prestem atenção, eu vou deixar todos os contatos da Nica aqui, seja você querendo um imóvel já pronto, ou até comprar um terreno para construir. Porque nós temos construtores ótimos aqui para também. Flipar, ou uma casa de vacation para vir às vezes nas suas férias e depois Disney e depois alugar. Você sabe que nós temos um condomínio, eu até tenho no meu canal, chama Windsor Cave. Eu falei dele ontem para uns amigos do Brasil que estiveram aqui. Esse condomínio é maravilhoso. Por quê? Gente, porque a gente sabe, né, condomínio de férias, muita gente fala assim, mas tem tantas opções. Pare e pensa comigo. Windsor Cave, ele está a poucos minutos da Disney e em Claremont, onde fica o Windsor Cave, está sendo construído o Olympus, está sendo considerado o maior centro esportivo de alta performance dos Estados Unidos. Tipo Olympus de Olimpíadas? Porque, sim, eles vão preparar inclusive atletas. Que interessante. Então, isso está sendo construído em Claremont. Eu te pergunto, você vai esperar construir o Olympus para daí investir? A hora é agora, né? Porque a hora que o Olympus já estiver construído, imagina a demanda, o quanto vai receber de público essa região. E tem esse Windsor Cave, que é para curta temporada, mas é um resort. A infraestrutura de lazer do Windsor Cave... A gente consegue colocar um videozinho? Consegue, eu tenho no meu canal. Então, essas que eu digo que são as oportunidades. Então, a gente tem que ficar muito alerta. Eu não sou uma vendedora de casas, eu quero que as pessoas entendam. Por isso que eu gostaria de explicar para vocês que, óbvio, a gente conhece N pessoas que trabalham como realtors, mas, assim, a credibilidade que a Nica nos dá me deixa tranquila e segura de saber que você que está aí querendo investir aqui não vai entrar em cilada, não vai entrar em roubada, porque... A indicação que eu vou dar é a indicação que eu daria para minha família. E eu costumo dizer, o meu capital é a minha credibilidade. O meu capital, isso desde Alphaville. Então, eu entro naquilo que eu acredito. Então, realmente, eu quero que a pessoa tenha em mim uma pessoa de confiança que vai exatamente buscar aquilo que a sua família busca, que a sua família quer, que está no coração, né, da sua família, ou de um investidor que queira fazer um bom investimento dolarizando parte do patrimônio. E você não precisa estar aqui, não. Ela se desdobra, ela vai até os locais. Se você tem uma ideia de alguma coisa que você viu em algum outro YouTube por aí, ela vai até os locais, ela filma, ela entra nas casas, ela consegue todo o acesso que vocês... Mesmo estando em São Paulo, ou mesmo estando em Portugal, ou mesmo estando em qualquer outra parte do mundo. Alô, Paraná! Ou Paraná, né? Principalmente em Paraná. O que vocês estiverem buscando, com o maior prazer, eu quero ser os seus olhos aqui, eu quero ser o seu braço aqui para te ajudar a realizar esse sonho. E nela eu confio, de olhos fechados. Linda, obrigada. Obrigada por esse amor, por essa amizade. Obrigada, meu amor, obrigada por tanta riqueza de conteúdo, gente. Isso aqui dava uma série só com a Nica, de tanto conteúdo lindo e bacana. Mas você sabe que foi muito prazeroso, porque conversando com ela, né, deixa a gente tão à vontade, eu fui relembrando momentos tão importantes da minha história também. Obrigada por essa oportunidade, minha amiga linda. Eu te amo muito, querida. I love you! Eu também. Muito obrigada. Beijo, Giovana de Pijama, mais uma vez.